Bom, nós vimos um pouquinho, né, sobre os seres vivos, sobre os micro-organismos, os micro-organismos que fazem mal para a nossa saúde. Certo? Agora nós vamos ver um pouquinho sobre a alimentação e a energia. Produtores. Os organismos produtores são o primeiro nível trófico, observado em uma cadeia alimentar. Organismos desse nível são classificados como autótrofos, ou seja, são seres vivos capazes de produzir seu próprio alimento, não sendo necessário alimentar-se de outro ser vivo. As plantas e algas são organismos classificados como produtores, certo? Então, minha gente, nós temos algumas classificações de organismos, certo? E o primeiro que nós acabamos de ver são os produtores. Os produtores são aqueles organismos, certo? São aqueles seres vivos que conseguem produzir seu próprio alimento, certo? O único ser vivo que consegue produzir seu próprio alimento, que não precisa de outro ser vivo para se alimentar, é as plantas, certo? Algumas plantas, as plantas, elas conseguem sim produzir seu próprio alimento, certo? Então, ela não precisa de outro ser vivo, certo? Para se alimentar. Então, esse é o primeiro nível de organismos, de seres vivos, certo? De alimentação, das alimentações de seres vivos. Segundo, são os consumidores. Os consumidores, como o próprio nome indica, são seres vivos que se alimentam de outros seres vivos para conseguir energia e os nutrientes necessários para a sua sobrevivência. Então, vocês podem observar que o consumidor ele é diferente, bem diferente do produtor, não é isso? E os decompositores. Os decompositores são organismos que participam da cadeia alimentar, realizando a decomposição da matéria orgânica e atuam em todos os níveis tróficos. Assim como os consumidores, os decompositores são heterotróficos. São exemplos de organismos decompositores, os fungos e as bactérias. Certo? Então, vocês podem observar três tipos diferentes de organismos, né? Os produtores, que são aqueles que conseguem, né, produzir seu próprio alimento. O exemplo são as plantas, certo? Os consumidores, certo? Que precisam de outro ser vivo para se alimentar, certo? Um exemplo, o ser humano, um animal, ele vai se alimentar, ele precisa da planta para se alimentar, certo? E muitos animais precisam também de outros animais para conseguir se alimentar, certo? Para conseguir energia suficiente. Então, nós nos alimentamos muito das plantas, né? Para ter essa energia, para conseguir energia. E também tem os seres vivos decompositores, né, que são os fungos e as bactérias. Então, eles se alimentam, né, de uma fruta, de um animal, certo? Eles fazem a decomposição. A alimentação dele é através da decomposição desses animais. Vocês podem observar uma fruta, né, quando ela está ficando, uma fruta, uma verdura, certo? Quando ela está ficando velha, que está ficando ruim, que está ficando podre, ela começa a se decompor, né? Você já vê que ela começa essa decomposição, o fungo começa a ficar sobre ela, certo? Então, os fungos e as bactérias que fazem a decomposição desses alimentos. Então, é onde eles conseguem energia, certo? Agora vamos ver o que é cadeia alimentar. A cadeia alimentar representa uma sequência de seres vivos, no qual um organismo serve de alimento para o outro. Por isso, por meio dessa cadeia, ocorre a transferência de matéria e energia no ecossistema. As cadeias alimentares são constituídas por diversos organismos que ocupam diferentes posições ou níveis tróficos, de acordo com como eles se alimentam, certo?
Então, vamos ver um exemplo de cadeia alimentar. Aqui, ó, nós temos um belo exemplo. E vocês podem também observar no livro, na página 79, temos 78 e 79. Temos dois exemplos diferentes, certo? A 78 é do conteúdo e a 79 é do exercício. Mas vocês podem observar que existem, né? A cadeia alimentar, ela é uma sequência, certo? Então, um ser vivo, ele vai se alimentando do outro ser vivo. Ele precisa dessa cadeia alimentar, ele precisa desse ciclo para sobreviver. Então, aqui, ó, nós temos o exemplo das plantas, certo? O gafanhoto, ele se alimenta da planta, certo? Existe aquele animal que se alimenta do gafanhoto, certo? E assim sucessivamente. É uma sequência. É uma cadeia. A cadeia alimentar ela não tem fim, certo? Aqui no livro, ó, na página 78, vocês podem observar mais claramente, né? As plantas, certo? Aqui nós temos uma capivara que se alimenta da planta. A onça, ela se alimenta da capivara, certo? E todos tem essa decomposição, né? Se alimenta dos fungos, existem aqueles fungos que se alimentam desses animais, as bactérias, certo? Então, minha gente, a cadeia alimentar, ela é uma sequência infinita, certo? Então, minha gente, nossa aulinha de hoje foi essa. Então, eu sei que para algumas pessoas a aula de hoje será apenas uma revisão, certo? E para outras pessoas não, será um conteúdo novo, ok? Então, hoje nós teremos atividade no livro e no caderno, certo? As atividades do livro será na página 76, 70 página 76 e 79, certo? Então, para quem já fez a atividade de hoje, não precisa refazer, ok? Para quem não fez ainda, e vocês copiem a atividade, respondam a atividade do livro e eu vou deixar também uma atividade no caderno para vocês copiarem e responderem, certo? E lembrando, hoje teremos nossa experiência, né? Então, eu vou deixar um vídeo auxiliar que vocês irão fazer a experiência. Eu sei que algumas pessoas já fez. Quem já fez essa experiência não precisa fazer novamente, certo? Então, essa experiência é só para quem não fez ainda, certo? Que é enchendo balões de festa com um jeito diferente. Então, vocês vão precisar de uma bexiga, certo? Uma garrafa plástica de 500 ml, uma colher de sobremesa, um funil, 250 ml de vinagre e uma colher de sobremesa de bicarbonato de sódio. Então, eu vou deixar um vídeo auxiliar, certo? E vocês podem se auxiliar também pelo livro, mas eu vou deixar um vídeo mostrando como faz essa experiência. Então, façam a experiência, gravem tudo. Vocês vão gravar do início da experiência até o fim, certo? E vão mandar para mim. Então, apresentem a experiência de vocês. Façam a apresentação, digam o nome, a série, certo? Qual a matéria que vocês estão, qual a disciplina que vocês estão fazendo a experiência. Façam essa experiência, gravem do começo ao fim e mandem para mim, certo? Então, tchau, gente. Hoje nós iremos também ter uma aulinha diferente em artes, ok? Tchau, até daqui a pouco na nossa aulinha de artes.